Esta é a Indonésia, um arquipélago no Sudeste Asiático repleto de belezas naturais. Com uma diversidade geográfica inigualável, o país é abençoado com selvas exuberantes, vulcões imponentes, praias paradisíacas e uma fauna e flora fascinantes. A Indonésia é um verdadeiro paraíso que corremos o risco de perder. O país enfrenta uma grave ameaça que tem causado a perda de território e o desaparecimento de belas praias. Durante a noite, ladrões se aproximam da costa para roubar areia e vendê-la no mercado negro. Esse comércio ilegal atingiu proporções alarmantes, levando à perda de 25 ilhas até o momento. Como resultado, essas ilhas desapareceram, junto com suas praias, deixando um rastro de destruição e impactos ambientais. Você já parou para refletir sobre algo aparentemente simples, como a areia, e como seu papel vai além do que imaginamos? Afinal, ela é um elemento indispensável na construção civil, presente em nossas casas, prédios e ruas, além de desempenhar um papel fundamental na preservação dos ecossistemas costeiros. No entanto, enquanto apreciamos a importância da areia em nossas vidas, é crucial enfrentarmos uma realidade perturbadora e que muitas vezes passa despercebida: o tráfico de areia. Sim, você ouviu certo. O comércio ilegal desse recurso natural está se tornando um problema alarmante em várias partes do mundo, como na Indonésia, país que já citamos no início do vídeo e que enfrenta graves consequências devido à exportação de areia, principalmente para Singapura. Como resultado desse comércio, 25 ilhas indonésias foram perdidas, o que levou a negociações de demarcação de fronteiras. Isso se deve muito por conta do rápido crescimento populacional de Singapura, graças a um programa de 4 décadas de expansão territorial, no qual a ilha recuperou terras do mar, uma área total de 130 km². As extensas recuperações de terras em Singapura aumentaram sua massa terrestre em impressionante 20%. Apesar da decisão de diversos países vizinhos de interromperem as exportações de areia para a ilha, o projeto prosseguiu sem interrupções. As razões para essa suspensão variaram desde preocupações ambientais até considerações políticas relacionadas a rotas marítimas e fronteiras territoriais. Essa demanda por areia levou a Indonésia, Malásia e o Camboja a interromperem as vendas de areia para determinados países selecionados. Essas restrições foram implementadas devido aos impactos ambientais e sociais negativos resultantes da extração e do comércio de areia. Infelizmente, a busca por lucro também incentivou atividades criminosas relacionadas à areia. Cartéis criminosos têm adquirido areia indiana e controlado várias áreas de mineração ilegal. Essa situação aumenta significativamente os riscos de segurança na região. A areia é hoje o recurso natural mais requisitado do mundo, depois da água e à frente dos combustíveis fósseis. Ela se transformou em um bem muito valioso, imprescindível às civilizações modernas. Nossa sociedade está literalmente construída sob areia, diz Pascoal Peduzzi, chefe da Unidade de Mudança Global e Vulnerabilidade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A urbanização acelerada e o crescimento populacional têm aumentado exponencialmente a demanda por areia, especialmente em países em desenvolvimento. De acordo com um relatório das Nações Unidas, 54% da população mundial vive em áreas urbanas e se prevê que o número aumente até 66% em 2050, sendo a Índia e a China os dois países em que o aumento será maior. Esse desenvolvimento urbano exige enormes quantidades de areia para o cimento. Uma casa de tamanho médio precisa de 200 toneladas, um hospital 3.000, 1 quilômetro de estrada 30.000 toneladas. Por ano, são extraídos 59 bilhões de toneladas de materiais ao redor do mundo. Até 85% é areia para a construção. A escassez de areia é um problema crescente devido à demanda excessiva e à incapacidade da natureza em regenerar esse recurso natural de forma rápida o suficiente. A extração de areia excede em muito a capacidade dos rios em transportá-la, levando à necessidade de buscar fontes alternativas. De acordo com Nick Milne,
no Escritório Europeu do Meio Ambiente, a extração de areia atualmente ocorre principalmente através do dragamento de rios e, em menor escala, de fundos marinhos. Estima-se que entre 75% e 90% das praias de todo o mundo estejam diminuindo, evidenciando a extensão desse problema. A formação de areia é um processo natural lento, que requer anos para ocorrer, enquanto a demanda por areia é insustentavelmente alta. A extração excessiva de areia e seus impactos ambientais são extremamente preocupantes. Essa atividade tem levado à destruição de habitats, degradação de leitos marinhos, aumento da erosão e materiais em suspensão. A continuidade desse ritmo vertiginoso resultará em paisagens desoladoras, praias rochosas, rios secos, territórios áridos e a extinção da flora e fauna. Os ecossistemas fluviais, deltas e áreas costeiras também estão em risco, colocando em perigo inúmeras espécies, desde pequenos crustáceos até golfinhos de rio e crocodilos. Além disso, a exploração excessiva de areia está ligada a consequências graves para o bem-estar humano, como aumento de secas, inundações, vulnerabilidade a tempestades, tsunamis e disseminação de doenças infecciosas, como a malária, por exemplo. A população também é afetada, podendo ser forçada a se deslocar e se tornar refugiada climática. No Marrocos, o tráfico de areia tem causado impactos visíveis, semelhantes aos da Indonésia. A areia é extraída até mesmo do Saara. As Ilhas Canárias são um dos principais destinos espanhóis da areia desse deserto. De acordo com denúncia da ONG Wister Sahara, que há anos investiga o material que sai do porto de El Ayouni em direção à Espanha para a regeneração de praias e construção de edifícios. O Ministério da Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente da Espanha admite que a areia das praias do país é um recurso muito escasso. O Ministério de Fomento acrescenta que a tendência atual espanhola é usar areia de trituração, que é gerada pelos seres humanos através da trituração de material de construção. O negócio da areia é tão lucrativo que se tornou um fenômeno mundial, expandindo-se na mesma velocidade que a urbanização. O que há um quarto de século era uma matéria-prima comum, abundante e barata, é hoje um recurso escasso. Para você ter uma ideia, a extração ilegal de areia no Brasil gera lucros maiores do que o tráfico de drogas. O dado é alarmante e faz parte da conclusão de um estudo que analisou a atividade em todo o território nacional. As atividades ilegais são impulsionadas por um fato simples: a areia é um negócio lucrativo. De acordo com especialistas em comércio da ONU, o mercado global de areia possui um valor de 70 bilhões de dólares. Nas últimas 2 décadas e meia, seu preço médio no mercado internacional aumentou quase 6 vezes. Um dos maiores importadores desse mineral é os Emirados Árabes Unidos, de acordo com o Observatório da Complexidade Econômica. O dado curioso é que os Emirados Árabes Unidos é um país situado em um grande deserto. Porém, precisam importar areia porque o tipo de areia encontrado lá não é adequado para o uso na construção civil. No caso do Burj Khalifa, atualmente o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura, a areia utilizada na construção foi importada da Austrália. O tipo de areia presente nos desertos não possui a composição correta para se misturar com água e o cimento. Outro grande explorador desse precioso minério são os chineses. O país é responsável por 57% do consumo mundial de cimento e também é o maior produtor global desse material. Com a quantidade utilizada, seria possível construir anualmente um muro com dimensões de 27 metros de largura por 27 metros de altura ao redor da Terra. A principal fonte de areia utilizada provém do Lago Poyang, uma das maiores reservas de água doce e atualmente a maior mina de areia do mundo, conforme apontado por pesquisadores de Harvard. A extração anual desse lago chega a 236 milhões de metros cúbicos de areia, o que causa efeitos devastadores ao meio ambiente. No entanto, a segunda maior economia mundial utiliza a areia para propósitos além da construção de arranha-céus. A China construiu a maior frota de dragagem do mundo e, assim, pode explorar e transportar uma quantidade absurda de areia
do fundo do oceano. O país tem realizado recuperação de terras no Mar do Sul da China, em particular nas ilhas Spratly, no Pacífico Sul, um arquipélago que a China disputa com Taiwan e o Vietnã, mas gradualmente vai sendo controlado pelos chineses. No entanto, ecologistas apontam que essa atividade está destroçando as barreiras de coral que existem nessa área. Seus vizinhos Vietnã, Malásia, Filipinas e Taiwan também expandiram seu território nesse arquipélago, mas nenhum o fez com a magnitude e velocidade da China. A ambientalista Sumaira Abdul-Dali diz que é absolutamente necessário criar uma regulamentação internacional para evitar o descumprimento que certos países cometem. Caso contrário, nesse ritmo, o dragão de Komodo, os recifes de coral e amplas áreas do deserto do Saara estarão a caminho de se transformarem em recordações que as futuras gerações só poderão ver em fotografias e documentários.